Boa noite, Deus abençoe aos meus irmãos, às minhas irmãs em Cristo Jesus. Que Deus te traga paz, né? O final de semana acabando, indo embora, e um começo de semana maravilhoso para mim e para você. Vamos fazer leitura bíblica para os meus seguidores e simpatizantes do Evangelho. Amém? Alimento diário. Domingo, 8 de setembro de 2024. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração e anunciará os teus atos poderosos. Salmos 145, versos 3 e 4. Amém? O que sabemos sobre Deus está confinado aos nossos pequenos cérebros. Nossas experiências limitadas, nossa disponibilidade de ler sobre as grandes obras de Deus na Escritura e de ouvir sobre sua incrível obra através da vida dos nossos irmãos. Não há nada igual a ouvir irmãos e irmãs cheios de graças de Deus que conhecem de perto nosso Senhor e o seu poder através do louvor, obediência e experiência. Amém? Oração. Deus Todo-Poderoso, pela sua graça eu lhe chamo Abba Pai. Sua majestade vai além da minha habilidade de compreender e seu poder além da minha habilidade de entender o que eu sei, querido Pai, e o que eu entendo. Todo-Poderoso Deus, me leva a prostrar-me em humilde adoração e reverência diante do Senhor. Obrigado pelo seu amor, sua misericórdia e sua graça, que fazem sua majestade acessível e minha mortalidade redimível. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus e aleluia. Amém? Então, hoje é dia 8. Vamos ver o que nós temos para o dia 8, né? 8 de setembro. 8 de setembro temos Marcos 4 e Marcos 5, amém? Vamos lá. Tá meio ruim aqui porque eu não estou com nada de apoio lá para a mesa. A mesa é de vidro, eu tenho medo de arranhar. E tanto quebrou o meu apoio de pé grande como o pequenininho que era de apoio, né? Todos quebraram. Esse foi na viagem vindo para cá. Não sei se caiu alguma peça. Quando meu genro melhorar, ele vai dar uma olhada, ver se tem jeito, né? Se não tiver, eu vou ter que comprar outro. Nem que seja só um, assim, desses pequenininhos mesmo. Mas Deus seja louvado pela minha vida. Eu estou muito cansada. Ficar sentada numa cadeira, né? Aí eu fico mais dores, eu estou no sofá, evitando a ter mais dores, viu? Porque eu estou tomando medicação direto de dipirona por causa das dores que foram demais, porque eu exagerei, né, nas limpezas. Então vamos lá, Marcos 4 e Marcos 5. Vamos ao Marcos 4. Diz assim a palavra de Deus. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão de sorte, que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele uma parte da semente,
caiu junto do caminho. E vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, né? De pedra, vem de pedra, pedregais, onde não havia muita terra. E nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. A outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. A outra caiu em boa terra, deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só os que estavam junto dele com os 12, interrogaram acerca da parábola. E ele disse: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra logo com prazer, a recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporários, depois sobrevindo tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Eu tô ruim hoje para falar, né? E estes são os que foram semeados em boa terra. Todos que ouvem a palavra e a recebem, dão fruto, um 30, o outro 60 e o outro 100. E disse-lhes: vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não, vem antes para se colocar no velador, porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis, porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por aí mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa.
e dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é o menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá com pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos capítulo 5, e o último de hoje, amém? E chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaço, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo que tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado,
E acerca dos porcos, começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhes o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. E, passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte. Rogo-lhe que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quando tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Aí é que é fé, né? E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Amém? Que Deus os abençoe. Muito obrigada àquele que veio depois de gravada, veio a leitura bíblica. Acompanhe, olha, faça disso o teu devocional um hábito, crie hábito para ler a palavra de Deus, pois é só isso que Deus quer: leitura da palavra de Deus, oração e jejum.
É tão pouco que Deus te pede pelo muito que Ele te dá. Amém? Que Deus os abençoe. Uma ótima semana que se inicia, né? Amanhã. Olha, eu só tenho a agradecer. Amanhã no canal Kátia Melhor Idade, além da leitura bíblica, teremos à noite, 8 horas da noite, pregação, 8 horas da noite. Amém? Que Deus os abençoe. Amo vocês em Cristo Jesus e muito obrigada por me seguirem. Beijo!